Começando a semana aí, semana de derby, o jogo da volta de Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil. Palmeiras perdeu no jogo de ida por 1-0 e a CBF definiu o árbitro para esse jogo aí importante no Allianz Parque. E antes do conteúdo aqui, eu não posso deixar de falar do aniversariante do dia aí, o Marcão, completando 52 anos hoje. Ele que jogou 532 jogos pelo Palmeiras, dia 4 de agosto, então ele completando 52 anos. Nossos parabéns aí, o grande Marcão. Voltando aqui pro clássico, o escolhido então é Anderson Daronco. Ele vai apitar o jogo, ainda não foi definido ainda os auxiliares e quem vai estar no VAR, que é muito importante também. Mas uma coisa que a gente já sabe aí é que vai ter o jogo muito parado, muito picotado, porque é uma coisa que o Anderson Daronco sabe fazer muito bem, é parar jogo. Então apita muita faltinha, para o jogo toda hora. Essa é uma das características aí do Anderson Daronco. Então no retrospecto aí do Daronco apitando as partidas do Palmeiras, são 46 jogos com 26 vitórias, 10 empates e 10 derrotas até o momento. E o Daronco já foi alvo de reclamação aí de outros jogos contra o Palmeiras, principalmente aí no jogo onde o João Martins, que é o assistente do Abel Ferreira, fez uma reclamação que ele não consegue emagrecer, não consegue acompanhar o jogo e por isso que ele fica picando muito o jogo. Então tem aqui alguns recortes das falas aqui que o nosso palestra trouxe, né? As falas do João Martins. Entre elas tá aqui, ó. Se não consegue evoluir, ele tem que fazer alguma coisa. Reformar-se, reformar-se. Não consegue emagrecer, reforme-se. E aí ele complementa aqui, ó. Um árbitro que usa todas as bolas paradas para conversar com os jogadores e descansar. Isso é inacreditável para nós, treinadores. Então, o árbitro que já teve polêmica aí contra o Palmeiras, apesar que qualquer árbitro que colocasse lá, um time ou outro vai ter problema. O importante não é o juiz apitar a favor de um ou de outro. O problema é o juiz não interferir no jogo. Quanto menos o juiz encher o saco, melhor. Então, para de ficar picando o jogo, ficar marcando qualquer faltinha, ficar parando pra conversinha. O juiz palestrinha, pra mim, é o que mais me enche o saco. Se tem falta, ele para lá, da onde ele tá lá, ele vem correndo até próximo do jogador. Sinaliza que chega, que não vai mais dar conversa. Quando tem escanteio, ele vai lá dentro da área e conversa que parada empurra, porque o VAR tá vendo. Isso aí é desnecessário, porque todos os jogadores hoje já sabem que tem VAR, se acontecer alguma coisa. Ele tem que apitar e acabou. Outro detalhe também que me enche o saco em questão de árbitro é falar assim que o árbitro não quis dar cartão amarelo pra não prejudicar o jogo, pra não prejudicar o clássico. Mas se o cara fez uma falta que é pra cartão e acabou. Não importa se é no minuto 1 ou no minuto 90. Tá na regra, tem que cumprir e não tem essa de atrapalhar o clássico. Se atrapalhar, quem fez o problema ali, que foi o jogador, é quem é o responsável e não o árbitro. Agora o juiz atrapalha muito um jogo e um clássico, por exemplo, desse tamanho, quando ele fica picando muito o jogo, marcando qualquer faltinha, qualquer encontrão, e também quando ele não usa o mesmo critério pros dois lados, né? Então isso é importante, usar o mesmo critério e deixar o jogo rolar, que é o básico aí pra quem gosta de um bom futebol. E acredito que dentro dessas características de picar muito o jogo, o Palmeiras vai ter bastante problema, bastante trabalho, porque tá em desvantagem, né? Então quanto mais o jogo parar, é melhor pra quem tá ganhando, nesse caso, o Corinthians tá na vantagem. Então se o Palmeiras abrir o placar logo no começo do jogo, vai ser muito importante e muito bom para poder zerar essa diferença e aí dali para frente seguir com mais tranquilidade sem ficar se preocupando com cera dos jogadores, do Corinthians no caso, né? Um dos assuntos que foi mais falado aí depois do jogo é a posição do Abel Ferreira na coletiva, né? Que ele teria abandonado a coletiva. Mas se a gente for olhar com calma ali, ele precisamente não abandonou a coletiva. Ele foi tá um pouco indelicado, vamos dizer assim, talvez um pouco falta de educação, mas já tinha sido avisado que seria a última pergunta. E o cara fez a pergunta, ele respondeu, depois o cara quis complementar a pergunta e ele respondeu meio rápido, já saindo rápido. Esse assunto gerou muita polêmica aí durante o dia, ontem à noite também. Rendeu até no Jornal de Portugal. Esse jornal aqui, o Record de Portugal, repercutiu lá também, que deixou muita gente sem entender o que tinha acontecido. E hoje também eles trouxeram aí a versão do Palmeiras lá no Jornal Record de Portugal. Então o Palmeiras disse que não é verdade que Abel Ferreira tenha abandonado a coletiva da imprensa. Eles explicaram aqui que era a última, realmente era a última pergunta. Se você voltar lá e tá na coletiva dentro do canal do próprio Palmeiras, tem lá o assessor comentando, né? Que seria a última pergunta. O repórter fez, ele respondeu. E aí nesse complemento do repórter, o Abel meio que respondeu rápido já saindo, então vamos dizer que tenha sido um pouco mal educado, né? Não foi que abandonou a coletiva. Sobre o mercado de contratação do Palmeiras, jogador que era especulado aí no Verdão, foi anunciado pelo clube europeu, o Betis. Então, o Deussa, o Palmeiras chegou até a negociar, botou ali, avançou em algumas conversas, mas ele tinha desejo aí de jogar na Europa, e ele foi anunciado aí pelo Real Betis da Espanha e assinou um contrato até 2030, então um contrato de 5 anos. Ele que era jogador do Monterrey, jogou até o Mundial também, e o Palmeiras estava em conversas aí para poder trazer ele, depois da saída do Richard Hughes. Quem chega no Palmeiras aí para fortalecer o elenco é o Kelvin, lateral direito, que estava lá na Rússia, né, no CSKA. Ele chegou no Brasil no último final de semana, hoje passou por exames no Palmeiras e deve ser anunciado aí antes de quarta-feira. Então ele deve ficar pronto para o jogo contra o Ceará. Contra o Corinthians, certamente ele não vai estar na disposição, não deve ter saído no bid ainda. Mesmo se tiver, ele não, acho que não vai para o jogo, né? Nem chegou direito, já vai para o jogo, acredito que não. Mas deve estar pronto para o jogo contra o Ceará. Então, o lateral Kelvin.
É um jogador jovem, tem 24 anos, veio pra vaga aí e o Mike acabou saindo, foi pro Santos. Jogava na seleção sub-23, então demonstra aí ser um bom lateral também. Quem sabe aí quando tiver oportunidade, ele não dê trabalho pro GI ou quem sabe até assuma a titularidade aí. Lembrando também que muitos times europeus aí, o Milan principalmente, tá de olho no GI, então não sei se vai sair agora, mas bem provável que na janela do final do ano o GI saia com destino à Europa. Então já tá se preparando. Agora falta também um lateral esquerdo e o Vanderlan, infelizmente, não tá dando conta ali, né? Quando o Piquerez sai, que ele precisa entrar no jogo, o nível cai muito. Então o Palmeiras tá em busca. E aí a notícia que surge aí, que surgiu hoje, é que o Palmeiras tá atrás do lateral Matheus Reis, do Sporting de Portugal. Então, segundo o Jornal Record aqui, o Palmeiras tem interesse no Matheus Reis, do Sporting de Portugal. Ele que foi revelado aí pelo São Paulo. Pelo São Paulo, jogou no Bahia, tá em Portugal desde 2021 e é um jogador de 30 anos. Então, eu particularmente não lembro dele jogando aí pelo Brasil aí, né, no São Paulo, nem no Bahia, mas é uma dessas contratações aí, o estilo Anderson Barros, né, não sei se você conhecer, pode até comentar aqui embaixo se você se lembra dele, mas é um jogador de 30 anos, não sei se traria todo esse futebol aqui. Segundo o Jornal Record, o Palmeiras já prepara uma proposta aí pro Sporting. Segundo o SofaScore aqui, ele tinha uma média 7 aí, o valor de mercado avaliado ali em 6,4 milhões de euros. Bom, então é isso, um giro rápido de notícias aí nessa segunda-feira, semana de clássico, então o Palmeiras precisa entrar focado nesse próximo jogo e é muito importante. Até na saída de campo ontem, o Flaco Lopes foi entrevistado e falou que realmente o jogo contra o Corinthians é o jogo mais importante do ano. Pelo menos pra mim também, eu acho que é até o momento é o jogo mais importante do ano, porque nem tanto pelo campeonato, né? Mas pelo que a gente já perdeu o Paulista pros caras e perder essa classificação também pra ele ia ficar bem complicada, né? A gente perder pro rival. E principalmente no momento, né, que o Palmeiras, lógico, o Palmeiras tá se reestruturando, tá se reformulando e o Corinthians tá uma bagunça total, mas a gente, sendo o time grande que é, jogando contra qualquer rival, a gente tem que ganhar, que é isso que é importante. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.